Bom dia, queridos. Bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos dar início ao estudo do livro dos Salmos. Nós temos trabalhado até aqui trabalhamos até aqui as 3 primeiras partes do livro praticamente, e agora a gente vai tentar trabalhar a última parte. Como o tempo ele é curto, vocês já sabem, eu só estou trabalhando a estrutura do texto para que a gente possa pelo menos comentar toda a estrutura que existe no livro dos Salmos. Eu não vou falar sobre todos os capítulos, é claro, não dá nem tempo para isso, mas eu selecionei os capítulos que vão dar para a gente um panorama geral de toda a estrutura. Então, todo tipo de salmo que você vai encontrar, a gente vai trabalhar. É claro, como a gente já falou, alguns salmos ele tem a mesma estrutura de outro, e por isso não há necessidade de a gente comentar repetidas vezes, tá? Hoje eu quero começar com vocês com um salmo que é muito interessante, que é o Salmo 104. Esse salmo, ele tem uma característica peculiar em comparação com outros salmos. Uma característica que a gente encontra também em outros salmos, principalmente nos salmos pós-exílicos, nos salmos que nós veremos a partir de hoje, O Salmo 104 ele é o hino ao Deus Criador. Daí a gente já consegue perceber a ênfase do salmo, a exaltação de um Deus Criador. Quando a gente estuda um pouco a história do povo de Israel, a gente descobre que é justamente no exílio babilônico que essa concepção de Deus Criador, é justamente nesse momento que essa concepção ganha força na cultura babilônica e persa, pós-exílica. Os povos persas e babilônicos, eles tinham as crenças em deuses: Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Natureza, e dentro desse contexto onde se adorava a natureza, o povo de Israel começa a fortalecer o discurso que Deus de Israel é o Deus criador da natureza. Então, a partir desse momento pós-exílico, nós percebemos essa conotação forte no que tange a criação de Deus, a criação da natureza pelo Criador Deus. Então a gente consegue perceber isso bem forte nos salmos pós-exílicos. E esse Salmo 104, ele é uma versão poética da criação. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, 2, a gente percebe que Deus está criando a natureza, criando o planeta Terra, criando todas as coisas. Aqui no Salmo 104, nós percebemos o mesmo relato, só que através de outra literatura, que é a literatura poética. Na leitura aí vocês podem perceber que, na verdade, o salmista está falando sobre a criação, É um hino de louvor a Deus por essa criação, e a estrutura é basicamente essa, do versículo 1 ao 4. É o louvor à majestade e grandeza de Deus nas obras da criação. Então ele começa louvando a Deus por toda a grandeza, por toda a majestade em relação à criação, nos 4 primeiros versos. No verso 5 ao verso 9, vocês podem perceber que ele está falando da origem da terra, a criação da terra. No verso 10 ao 18, ele começa a falar sobre a vida na terra, que surge com a água caindo em forma de chuva, ele usando aqui um paralelismo, uma ilustração para explicar isso. Também fala sobre a vegetação que serve aos animais e aos homens, como nós vimos também em Gênesis, como tem lá em Gênesis. No versículo 19 ao 23, ele fala sobre o ciclo do tempo, ou seja, aquela alternância entre sol e noite, que nós também podemos perceber em Gênesis, os luminares, um para iluminar de dia, e um luminar para iluminar a noite. Nós também percebemos isso na narrativa de Gênesis, e aqui no Salmo 104 nós percebemos isso, só que de maneira poética.
fala também no 24 ao 26, versículo 24 ao 26, sobre a imensa variedade de animais que são feitos na criação. Podem perceber que o tema é o mesmo, né, da criação. Os animais, os luminares, a criação da terra, esses animais servindo ao homem, tudo isso a gente consegue encontrar na narrativa de Gênesis também. No verso 27 ao 30, já começa a ter um contato mais próximo com o Criador, o que a gente também percebe na narrativa de Gênesis. Aqui o salmista já fala do alento vital, né, que é as criaturas, nada mais é que as criaturas dependendo do Deus Criador. E no relato de Gênesis a gente percebe isso. Há uma correlação muito forte entre o criado e o Criador, a criatura e o Criador. E a gente percebe também na versão poética do livro dos Salmos. E no versículo 31 a 35, prece ao Criador com o desejo de que sua glória seja celebrada por causa da admiração por essa obra da criação. Então, esse salmo, ele é um salmo que provavelmente era cantado em meio à comunidade, não no templo, mas o grupo de fiéis, né, estava provavelmente em casa, naqueles cultos cotidianos do dia a dia, e aí eles cantavam a criação de Deus. No pós-exílio, como eu falei, no pós-exílio a criação ela ganha muita ênfase, ela ganha muita notoriedade. Então é justamente nesse contexto de pós-exílio que eles louvam a Deus por ter criado todas as coisas, né? E eles usam a narrativa de Gênesis para fazer essa versão poética da criação. Esse salmo é lindíssimo, é um dos que eu destaco aqui entre todos que nós vimos até aqui. Vale a pena você ler com atenção, prestar atenção nessas nuances. É um salmo fantástico. Júlia ficou apaixonada por esse. O próximo salmo também tem uma característica peculiar, que é um salmo histórico. São poucos salmos históricos, né? E o 105 é um deles. Deus na história de Israel. Ele também é pós-exílio, tá? A partir daqui a maioria dos salmos são pós-exílios. Tem um ou outro que não é, mas a maioria são pós-exílios. Esse, como eu falei, ele é um salmo histórico. O que é um salmo histórico? Na classificação, é um salmo que basicamente conta uma história ou várias histórias do povo de Israel. Percebe? Então é um salmo que vai destacar alguma coisa ou algumas coisas que aconteceram na história de Israel. Nos 6 primeiros versos, no versículo 1 até o versículo 6, a gente percebe um louvor litúrgico que relembra as promessas feitas a Abraão. Ou seja, é um salmo que também tem o livro de Gênesis em suas mãos. O salmista conhece o relato de Gênesis capítulo 12, né? Quando Deus aparece a Abraão e faz a promessa a Abraão: sai de tua terra, de tua parentela, vá para uma terra que eu lhe mostrarei, farei de ti uma grande nação, né? Essa promessa que todos nós conhecemos. Então, nesses 6 primeiros versos, nós percebemos essa promessa, né? O louvor a Deus por essa promessa, no Salmo 105. No versículo 7 até o versículo 11, ele fala sobre a aliança divina com Israel. Como nós sabemos, a partir de Abraão, Deus firma uma aliança com o povo, né? Aí tem Abraão, Isaac, Jacó, aí José, Egito, prisão, aí vem Moisés. Então, durante todo esse tempo, Deus tem uma aliança com o povo de Israel na história, e nesses versos 7 a 11, eles falam sobre essa aliança. No verso 12 ao verso 15, ele fala especificamente dos patriarcas em Canaã, né? Jacó, Isaac, também
gente pode aqui abarcar as tribos de Israel que formam posteriormente a nação. E esses patriarcas, o salmista ele vai relatar, eles se beneficiam da proteção de Deus, porque eles eram eleitos, eles eram ungidos de Deus na história. No verso 16 ao 22, eles falam de José do Egito, em dois cenários específicos. Ele fala de Canaã e ele fala do Egito. Essa é uma ligação entre duas épocas, né, gente? José é vendido como escravo, num primeiro momento é escravo, depois, por sua habilidade, pelo cuidado de Deus, se torna o segundo homem mais importante de todo o Egito, só abaixo do faraó, e a partir dali o povo de Israel, naquele contexto os hebreus, eles podem ir até o Egito, né? E ali são cuidados no primeiro momento, e logo depois, quando José morre, Faraó morre, outras gerações aparecem, eles são também escravizados. Então, nesses versos 16 a 22, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre José em Canaã e também no Egito. Um salmo histórico, que está tratando pontos históricos do povo de Israel, né? No verso 23 ao 27, já é Israel no Egito sujeito à opressão na escravidão. Então, quando se fala de José, é um período áureo, um período favorável do povo de Israel no Egito. No verso 23 a 27, já é um período de escravidão. Como eu falei, quando José morreu, ele já não está mais ali, as gerações já passaram, e agora o povo de Israel, que antes era querido por causa de José, agora começa a ser escravizado pelo novo faraó. Do verso 28 ao 38, ele fala sobre as pragas do Egito, né? Aí já está Moisés em xeque, Moisés tentando libertar o povo de Israel. Consegue perceber como que o Salmo está relatando a história do povo? Isso é interessantíssimo. É um salmista no pós-exílico, muitos anos depois do acontecido, relembrando toda a história do povo de Israel. Eles têm apego a essa história. Então ele, no 28 ao 38, relata as pragas do Egito e o êxodo, né, que é a saída do povo de Israel em direção à terra de Canaã, que fica ali, antes de chegar à terra de Canaã, 40 anos no deserto, né, como nós já sabemos. Se fica 40 anos no deserto, no verso 39 ao 43, eles falam sobre o deserto, mais especificamente, fala sobre o maná do deserto, que era comida, né, que caía do céu para que o povo de Israel pudesse se alimentar ali no deserto. E no verso 44 ao verso 45, ele fala sobre a chegada em Canaã, ele fala sobre a terra prometida. Ou seja, o Salmo 105 é o salmo desde da promessa feita a Abraão até a constituição do povo de Israel como nação, né? Porque enquanto a promessa está em Abraão, Israel não é uma nação, Israel é uma família, né? É Abraão, é Isaac, é Jacó, e ali a partir de Jacó os seus filhos. Ainda não é nação, é uma família, é um clã. Porém, quando chega na terra prometida, que começa a se instituir como nação. É claro que no Egito já é um povo enorme, um povo hebreu, mas ainda não são os israelitas conhecidos, assentados numa terra, como é a partir desse momento da terra prometida, tá? Enfim, Salmo 105, salmo histórico, desde da promessa até o assentamento na terra a terra prometida, a terra de Canaã. O Salmo 106 também é um salmo histórico, tá? É bondade de Deus e ingratidão de Israel. Por consequência, também é um salmo pós-exílico, né? Salmos históricos geralmente são pós-exílicos. A estrutura, verso 1 ao verso 3, é um louvor a Deus pelos benefícios recebidos
desde o início da história sagrada. Então eles louvam a Deus, porque Deus atua em favor do povo desde o início da história. Isso a gente percebe demais, né? Como a gente já tem comentado até aqui, a atuação de Deus na história, o louvor a Deus pela história. No verso 4 ao verso 5, existe uma súplica individual que fala sobre a bem-aventurança daquele que vai até o Senhor, aquele que implora salvação a Deus, né, que vai em direção ao sagrado. Esse é bem-aventurado. O texto fala sobre isso, no verso 4 e 5. No verso 6 ao 12, ele fala sobre a falta de fé do povo de Israel quando está de frente ao Mar Vermelho. Lembra desse episódio? Moisés está andando no deserto, os soldados egípcios estão vindo atrás do povo de Israel, o povo hebreu, o povo está em frente ao mar, não tem caminho, e o povo começa a fazer o quê? Murmurar, achando que ali iam morrer. Nos tiraram da terra do Egito para morrer aqui em frente a esse mar. E aí Moisés toca o cajado e o Mar Vermelho se abre, né? Aquele episódio teofânico, lindíssimo, que nós temos no texto bíblico. Então aqui ele está falando sobre isso, justamente esse episódio, e mais especificamente sobre a falta de fé dos hebreus nesse episódio, né? Antes de ver o mar se abrir. E fala também nesses versos sobre o início do Êxodo, né? Ou seja, é mais um salmo sobre essa história do povo de Israel. No verso 3 ao verso 15, fala sobre a avidez do povo de Israel por carne. Percebam, no Salmo 104, o salmista está exaltando a Deus, né, na história. Aqui o salmista está alertando o povo pela falta de fé e infidelidade a Deus na história. Ele está contando a história duas vezes, só que uma olhando para Deus e a outra olhando para o povo. Quando se olha para Deus, louva-se a Deus. Quando se olha para o povo, percebe a infidelidade do povo. O povo primeiro tem falta de fé no Mar Vermelho, e depois o povo tem avidez por carne, reclamam do maná que cai do céu. Episódio clássico, né? O Senhor nos tirou da terra do Egito e nos colocou nesse lugar horroroso, nesse deserto. A gente quer comer um pedaço de carne aqui, não tem, só come esse maná, esse troço horroroso que cai do céu. O povo reclamando da providência divina. E aqui o salmista está relatando isso, né, como uma espécie de exortação, trazendo ao coração do povo pós-exílico que Deus é um Deus de providência, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Afinal, tudo isso já tinha passado e todo mundo já sabia que o final dessa história era um final feliz. No verso 16 ao 18, ele fala sobre a revolta de Datã e Abirã contra a autoridade de Moisés e Arão, né? Ele está falando dos problemas então do povo, mais uma vez, no período do Êxodo, aqui da revolta de líderes do povo contra os líderes maiores, que eram Moisés e Arão naquele contexto, né? Mais uma vez demonstrando a infidelidade, a incredulidade, a falta de confiança que o povo tinha em Deus, que era um grande absurdo. Ou seja, eles estão voltando da Babilônia, eles estão na terra de Jerusalém, e ao cantar esse salmo, eles estão falando para o povo está falando para si mesmo, né? Vamos tomar cuidado com a infidelidade, vamos ser agradecidos a Deus de Israel, ao nosso Deus, vamos louvar ao Senhor, não sejamos como foram os nossos antepassados, né? Reclamões, murmuradores, vamos fazer diferente. Então, quando olham para o passado, eles têm uma luz de como devem viver no presente. No verso 19 ao 23, mais uma infidelidade do povo de Israel é relatada, que é aqui a adoração ao bezerro de ouro, episódio clássico também
da história do povo, quando Moisés está lá em cima no Monte Sinai, o povo necessitado de adorar algo, adora, constrói, né, um bezerro de ouro, e ali viram apóstatas da fé. No verso 24 ao 27, eles falam sobre a covardia dos habitantes de Canaã, quando enxergam o exército cananeu. Como nós sabemos, o povo, quando chega à terra prometida, eles encontram a terra prometida, mas não encontram a terra prometida vazia, né? Já existiam pessoas ali e eram o povo mais forte eram os cananeus, que tinham exército. Ou seja, para eles tomarem a terra prometida, eles teriam que guerrear. E eles ficam com medo, vendo a superioridade dos cananeus, né? Mais um sinal de falta de fé do povo de Israel, de não confiança no Deus de Israel, que os levou até ali. No verso 28 ao 31, culto de fertilidade a Baal. Isso é muito comum no povo de Israel, infelizmente. Eles, apesar de monoteístas, na verdade não é nem monoteísta, os teólogos do Novo Testamento chamam o povo de Israel de politeístas monolátricos. Por quê? Dentro do contexto deles, em boa parte da história, não em toda a história, mas em boa parte da história do povo de Israel, eles acreditavam que outros deuses existiam, tá? Só depois que eles começam a ter a noção, a concepção de que só existia um Deus. Porém, apesar de acharem que existiam outros deuses, eles achavam que só o Deus de Israel era realmente poderoso. Então eles eram politeístas, acreditavam em outros deuses, mas eles eram monolátricos, adoravam apenas a um Deus. Porém, em alguns momentos da história, eles adoraram a outros deuses, o povo de Israel, tá? E aqui ele fala sobre o momento que o povo de Israel adora a Baal. Baal era o deus mais comum da época, gente. Era um deus cananeu, que era o deus da fertilidade, deus da terra. Numa sociedade agropastoril, onde eles viviam de pastoreio de animais e da agricultura, era muito necessário que a horta, o plantio fosse bem, né? Fosse fértil. Então, o povo de Israel, por vezes, adorou a Baal, pedindo para que Baal cuidasse de sua terra. E aqui o salmista está relembrando dessa infidelidade. Como pode nós, povo do Deus de Israel, quando escreveu esse salmo, já monoteísta, porque é pós-exílico, no pós-exílio, o povo de Israel já tem uma noção de que Deus é o único Deus, e aqui ele está reclamando, ele está relembrando como pode nós, povo de Israel, adorarmos a outro Deus que não o nosso Deus, né? Afinal, quem fez a terra? Deus de Israel. Quem fez a lua? Deus de Israel. Quem fez o sol? Deus de Israel. Quem fez a chuva? Deus de Israel. Ou seja, ele está aqui condenando a idolatria ao Deus Baal, né? E também ele fala sobre o culto idolátrico dos moabitas, tá? O povo de Israel idolatrava como outros povos. É o que a gente chama de sincretismo religioso. No contato com outros povos, a religião ela fica misturada, sincrética. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso não é uma realidade do povo de Israel antigo, é uma realidade de hoje. Nós estamos aqui, somos cristãos, aí temos contato com um monte de religião maluca que tem por aí, e nós começamos a assimilar alguns conceitos. É o que eu mais vejo, é crente espírita, é crente budista, é crente, eu nunca vi isso, adora Cristo, mas tem uma concepção espírita da vida. Eu já vi cristão que acredita em reencarnação, mas gente, é cristão ou você é espírita? Então a gente tem que perceber qual é de fato a nossa fé, não permitir viver o que o povo de Israel viveu dentro desse contexto sincrético, onde tudo é válido, onde é a verdade em tudo, porque na verdade a verdade está em Cristo, é nisso que cremos. No verso 32 ao 33 ele fala sobre a rebeldia em Meribá,
pela falta da água, né? Mostrando inclusive a própria fé, a falta de fé de Moisés. Aquele episódio clássico, né? Que nós já conhecemos, que Moisés bate com força na rocha. O povo queria água, Moisés toque na rocha, ao invés de tocar, ele bate com muita força. Então esses versos estão relembrando desse episódio. No verso 34 ao 39, eles falam mais uma vez da idolatria, da contaminação idolátrica por causa do politeísmo, um assunto que nós já vimos. No verso 40 ao 42, o castigo de Deus aos infiéis. Isso é muito comum no povo de Israel, esse ciclo, né, de adoração a outros deuses, idolatria e castigo. Adoração a outros deuses e castigo. Esse ciclo acontece repetidas vezes. No verso 43 ao 46, a misericórdia divina, né? Mesmo o povo sendo infiel, Deus vai em direção ao povo e vai com misericórdia. A gente percebe isso também várias vezes no texto. No verso 47, a gente percebe uma súplica pela salvação divina e pela volta dos exilados, né? Pelo povo que está na terra. É um momento muito difícil, né, gente? Onde o povo sai de uma outra terra, chega na sua terra está devastada, ali só tem gente pobre, passando dificuldade, e então um contexto complicado. Então o povo está lembrando, olha, nós não podemos ser infiéis a Deus de Israel, Ele nos trouxe até aqui. E aí eles vão a Deus novamente, pedem, Senhor, cuide de nós, nos ajude nessa nova caminhada. A gente percebe isso nesse verso. E por fim, uma doxologia aplicada à liturgia de louvor. O que é isso? A doxologia é um fechamento ou um início de louvor a Deus. Você pode perceber aí que existe um louvor a Deus, né? É o estudo da glória, é o povo de Israel dando glória ao Deus de Israel. E isso é muito comum na liturgia judaica, na nossa também, né? Na nossa também. Nós cultuamos muito a Deus, iniciando e fechando com esses ditos de glória, né? Glorificando a Deus, ao nosso Deus. Sim. Desculpa, repete o finalzinho. A Constituição, ou a Constituição do Bezerro de Ouro, Sim. que foi a base, né, da idolatria do povo de Israel, qual foi a origem? Ali foi a primeira idolatria, a última idolatria? Não foi nem o primeiro nem a última. É claro que essa idolatria, ela é a idolatria mais expressa, né? É evidente. Agora, primeiro a gente tem que trabalhar o conceito de idolatria. Por exemplo, hoje nós cristãos dificilmente fazemos uma imagem, né? Cristão protestante, nós não fazemos uma imagem e adoramos, mas muitas vezes preferimos, por exemplo, o dinheiro a Deus. Nós então estamos idolatrando o dinheiro em detrimento de Deus. Isso também é uma idolatria. Ali é o primeiro episódio expresso, uma imagem. Porém, antes disso, no deserto, eles já idolatravam. No momento que eles estão querendo voltar ao Egito, isso já é uma idolatria. Eles estão idolatrando a carne que eles tinham no Egito, né? É uma idolatria. Então, não é o primeiro, é a primeira vez que o povo de Israel adora uma imagem, né? Mas também não é a última. Tem outros episódios que o povo adora uma imagem, né? Lembrei aqui, tem um episódio anterior que eles fazem uma escultura com cobras. Lembram disso? Que eles adoram aquilo lá também. Então, nem a primeira com imagem também, tem uma anterior a essa. Esse é, claro, o episódio mais emblemático,
né, que nós temos na história do povo de Israel. Um dos mais emblemáticos. Depois tem outros contatos com a imagem. Por exemplo, eu falei do culto a Baal. O culto a Baal era um culto à imagem. Existia a imagem de Baal no templo cananeu e os judeus iam até o templo adorar Baal. Coisa absurda, frente à imagem dele. Então não é a única, muito pelo contrário, é só uma. Claro que é a mais conhecida nossa, mas isso aconteceu repetidas vezes na história. A história do povo de Israel é esse ciclo de infidelidade, de perdão, infidelidade, castigo e perdão. Infidelidade, castigo e perdão. Isso acontece o tempo inteiro. E no período pós-exílio, o povo cantando essa música está justamente combatendo isso. Essa aqui é uma marca do povo de Israel. Respondi? Próximo salmo, gente. Eu vou pular porque a estrutura ele é muito parecida, né? Então não tem necessidade. Ele aqui também trabalha os aspectos históricos, só que exaltando a salvação de Deus, tá? A estrutura é muito parecida, não há necessidade. Ele fala da salvação no deserto, ele fala sobre a salvação no mar, ele fala sobre a salvação no cativeiro, né? É mais ou menos a mesma história, só que agora exaltando a salvação divina. Então a gente não precisa explicar a mesma coisa, não. É a mesma estrutura no Salmo 107, muito parecida. Então quando você lê, você vai perceber isso. Só muda a temática. No anterior é a infidelidade e aqui o conteúdo principal é a salvação. Mesma coisa, só que exaltando outra questão do povo. No 108, também não vou falar porque é muito parecido com os que nós já vimos, que é um salmo de súplica, tá? A única questão aqui que eu quero pontuar no 108 é que existe uma súplica, tanto individual quanto coletiva. A gente viu que existem súplicas individuais e súplicas coletivas. Aqui tem os dois. Tem um personagem, né, que ele faz a súplica, mas também existem momentos aqui em que essa súplica ela fala sobre todo o povo, né? Tem essa característica peculiar, mas a estrutura de promessa de louvor, de súplica de intervenção é a mesma estrutura, tá? Aí não vale a pena a gente repetir, porque a gente já falou sobre isso, expressão de louvor, né? Pedido a Deus, aquelas características do salmo de súplica. O salmo 109 também é um salmo de súplica, com a mesma estrutura, é um salmo pós-exílico também, que contém uma invocação a Deus, aquela estrutura básica, invocação a Deus, lamento pelas injustiças, né? Invocação e lamento, estrutura de salmo de súplica. Depois do lamento vem o quê? Uma acusação. Quem é o malfeitor do povo? Então há uma acusação. Nesse caso aqui é um salmo de súplica individual, então há um personagem central, né, que está sendo julgado em um tribunal. Quando vocês leem, vocês percebem isso. Aí depois da acusação, o que tem? Deus punindo o agressor. Mesma estrutura. Você está reclamando, você está apontando o agressor, vem Deus acusando o agressor, né, defendendo o inocente, punindo. E aí depois confiança, né, que é uma estrutura. Depois do lamento vem sempre a confiança na literatura poética, nós já trabalhamos sobre isso. Aí depois esse ciclo repete. Lembra que no mesmo salmo essa estrutura se repete? Sempre acontece isso. Na maioria das vezes acontece isso. Lamento, confiança. Lamento, punição e confiança. E aqui acontece isso de novo. Pedido para que Deus haja, lamento, punição e confiança, né? Expressão de confiança. E também aqui na última parte tem uma promessa de Deus revelando que Ele vai tomar providência. Então é sempre essa estrutura. Quando vocês pegarem um salmo de súplica, vocês vão encontrar essa estrutura. Vocês vão encontrar um pedido, um lamento, uma punição e uma confiança, né? Uma expressão de confiança. É sempre isso aí.
Esse aqui vale a pena a gente destacar com mais cuidado, que é o Salmo 110, é o Salmo do reino messiânico. Esse é um salmo pré-exílio, então a gente volta, dá um pulo aqui na história. É um salmo que está falando sobre a realeza davídica. É um daqueles salmos que é de Davi, para Davi ou sobre Davi, lembra? Então a gente volta para o pré-exílio. E ele é basicamente dividido assim: no primeiro verso é um cabeçalho, né, que ele fala que é de Davi, só isso, não tem mais nada. No verso 2 ao verso 3 é uma profecia sobre o poderoso reino do rei, que garante autonomia aos seus súditos. Ou seja, esse salmo, ele é um salmo sobre Davi, é um salmo que exalta um rei benevolente, um rei que dá importância aos seus súditos. Isso é uma característica muito forte no judaísmo, tá, gente? E é uma característica que nós cristãos temos, né? Ganha ainda mais ênfase em nós. O contexto judaico, ele é um contexto de união do povo, deveria ser assim. Na antiguidade, o rei, ele era dono do povo. É isso, ele é dono do povo. O povo as pessoas que compõem o povo são lacaios do rei. Em Israel não. Apesar disso ter acontecido, na intenção não deveria ser assim. O povo que serve, o rei que serve ao povo, não o povo que serve ao rei. E a gente percebe isso nesse salmo, apesar de que na história nem sempre foi assim. Isso é uma característica que nós podemos perceber no maior de todos os reis dos judeus, que é Jesus, né? É o rei que serve o povo, não o povo que serve o rei. E aqui a gente vê isso, no verso 2 e 3, o rei poderoso que garante autonomia aos seus súditos. Ou seja, o povo tem autonomia, eles não são servos, cegos e que não escutam, né? Surdos. Dentro do povo de Israel, seguem o rei cegamente. Não, eles têm autonomia, eles têm voz, porque é um povo realmente com uma visão libertária, não uma visão de prisão. No verso 4, existe Deus falando sobre o rei Davi, falando que o rei Davi, ele é o sacerdote de toda a nação de Israel, né, colocando essa responsabilidade de Davi. Gente, essa é uma característica, isso aqui é muito interessante, que está incutido no coração do povo, tá? O rei de Israel, ele é sacerdote do povo, ele é o principal sacerdote do povo, ele intercede pelo povo. Quando a gente olha para Jesus, qual é a concepção que os israelitas têm de Jesus? Que ele é sacerdote, ele é rei e ele é sacerdote, e além disso ele é profeta, né? Então isso é uma questão cultural do povo de Israel, tá? Os reis tinham essas características. E no verso 5 ao 7, uma profecia de intervenção divina em favor de seu rei Messias. Nesse capítulo a gente consegue perceber isso, Davi sendo chamado de Messias, ou seja, o ungido de Deus, né? No verso 5 ao verso 7. Então esse é um capítulo sobre um salmo, de um salmo sobre Davi, né? No Salmo 111, a gente tem um salmo que é um hino de louvor também, é pré-exílio, para você mais rápido, que a estrutura a gente já falou, é um louvor litúrgico, ou seja, é um louvor de culto, ou seja, em comunidade, tá? Eles louvam aqui, existe primeiro um louvor cósmico, a natureza louvando a Deus, a gente já viu isso. Existe um louvor histórico, né, pelas obras de Deus, então louva a Deus por causa da história, mesma coisa que a gente já viu. E existe um epifonema sapiencial, verso 10,
isso aqui é muito interessante, eu quero destacar. No Salmo 111, no versículo 10, tem um epifonema sapiencial. O que é um epifonema? É uma frase forte dentro da literatura, tá? Quando a gente tem... É uma frase que você vai ver em toda a literatura sapiencial, toda. Por exemplo, se você abrir aí Provérbios capítulo 1, verso 7, você vai encontrar: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vai encontrar isso. No verso 10 do Salmo 111, você vai encontrar exatamente essa mesma frase: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, é um epifonema sapiencial, é uma frase de força na literatura sapiencial de Israel. A gente encontra em toda a literatura sapiencial essa frase. Existem outras, mas essa é uma delas, uma das mais fortes. É um epifonema. No Salmo 112, nós temos um salmo sapiencial, né, especificamente. Um salmo, então, que fala sobre a sabedoria em Israel, tem como tema a sabedoria, é pré-exílico, e ele é separado basicamente assim. No verso 1 ele fala sobre a virtude da religião, né? O quanto é bom ter religião, o quanto é bom ser religioso, né? E aí ele fala sobre o culto ao divino, né? Qual a importância do culto ao divino. Verso 2 ao 4, ele fala sobre os benefícios desse culto ao divino. Quais os benefícios que o religioso tem ao cultuar a Deus? No verso 5, a virtude de ser caridoso. Salmo sapiencial é isso. A gente, quando olha para Provérbios, né, lembra disso automaticamente. As bem-aventuranças, né, de ser algo ou de fazer algo. No Salmo sapiencial é a mesma coisa. Quais são as vantagens de ser algo ou fazer algo? E aqui a gente vê isso. Qual a vantagem de ser religioso? É essa. Qual a vantagem de cultuar a Deus? São essas. Aí, qual a vantagem de ser caridoso? São essas. E aqui a gente percebe isso: a caridade e os benefícios de ser caridoso, o culto a Deus e o benefício de cultuar a Deus. É basicamente isso. Característica sapiencial, paralelismo. O feito e a recompensa. O feito e a recompensa. Basicamente isso. Bem simples de entender esse salmo. Aí aqui eu pulo para o Salmo 114, né, que fala sobre os milagres no Êxodo, né? É um salmo pré-exílico, que está relembrando o que o Deus fez em relação ao povo no exílio, no Êxodo, tá? Os milagres que Deus fez no Êxodo. Então no verso 1 e verso 2 é um louvor histórico pela redenção do Egito e levando até a terra prometida, mesma estrutura que a gente já viu, né? É até repetitivo, porque o salmista tem muito essa característica, é estrutural e ele só aplica o conteúdo, a estrutura é sempre a mesma. Verso 3 ao verso 4, um louvor descritivo sobre o Êxodo, sobre a libertação no Êxodo, e aqui através de metáfora. Lembra que a gente usou isso, falou sobre isso? A estrutura poética, ela é metafórica, ele usa muita metáfora, muito símbolo, e no verso 3 e 4 ele usa um símbolo para falar sobre a intervenção de Deus no Êxodo. No verso 5 e 6, um louvor desafiante, né? Quando a natureza ela é posta diante de Deus, e ali percebe que ela é pequena diante da grandiosidade de Deus. Isso influencia muito a literatura do Novo Testamento, esse olhar de pequenez frente à grandeza de Deus, influencia muito a literatura paulina, mais especificamente. E por fim, uma aclamação de louvor, né? Um convite, uma insistência para que Deus louve, para que o povo louve a Deus. O verso 15 é um verso 15. O Salmo 115 é um salmo litúrgico, então é um salmo de templo, de culto. Ele também é pós-exílico e ele tem as seguintes características. Ele tem um ato de fé frente ao insulto pagão. Isso é muito comum, principalmente no pós-exílio.
Porque lembra que eu falei com vocês? No pós-exílio existe a concepção de que o povo de Israel, que Deus de Israel foi derrotado. Então o povo babilônico e persa zomba do povo de Israel. Seu Deus é fraco. Onde está o seu Deus? E aqui então, no pós-exílio, o povo de Israel canta esse insulto e após cantar esse insulto, exalta o ato de fé do próprio povo, que agora está livre, está liberto do povo babilônico e persa. Depois ele fala sobre a rejeição à idolatria, né? Mais um tema forte no povo de Israel. O incentivo à confiança, que é a mesma estrutura, incentivo à confiança em Israel, a bênção sacerdotal, a bênção de Deus para o povo e o louvor a Deus dentro do culto, né? Tem um finalzinho que eles louvam a Deus. No 118 é um salmo de ação de graça individual, não vale a pena destacar, porque ele é muito parecido. Salmo de motivação à confiança, relato de salvação individual. É um salmo que o povo não, aqui é um personagem, está louvando a Deus pela salvação. É basicamente isso. Não tem nenhum aspecto especial, né, diferente. É muito parecido. É um típico salmo de ação de graça individual. Salmo 119. Eu não comentei o Salmo 119. Por quê? Porque o Salmo 119 tem que ter um mês só para falar sobre ele. Ele é o que a gente chama de salmo acróstico. É um dos salmos mais espetaculares que tem no Saltério. É uma coisa, eu fico até arrepiado, absurda. Ele é o salmo acróstico. O que é isso? É o salmo alfabético. Ele fala sobre, dentro do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí vai, até o Tav. Cada letra do alfabeto, ele traz um poema. Então, para cada letra do alfabeto, tem um poema que tem sequência, evolução de conteúdo, estrutura própria. Então, cada poema é uma estrutura, é uma loucura. Não tem como pontuar, porque a gente teria que ficar aqui 4 domingos falando só sobre o 119. É muita coisa, é muito grande, mas eu quero destacar isso. É o salmo acróstico. Você pode pegar na Bíblia de vocês, você vai ver assim, ó, vai estar Aleph, aí vai estar um poema, aí vai estar Bet, vai estar outro poema, Gimel, outro poema, até a última letra. São vários poemas, enormes, tá? Cada poema tem uma característica, uma estrutura própria, tá? E eles têm sequência. Em um outro momento a gente pode sentar e conversar sobre esse salmo. O Aleph vai do verso 1 ao 8, o Bet do 9 ao 16, o Gimel do 17 ao 24, o Dalet do 25 ao 32, o Re do 33 ao 40, o Vav do 41 ao 48, o Zain do 49 ao 56, o Het do 57 ao 64, o Tet do 65 ao 72, o Iod do 73 ao 80, o Kaf do 81 ao 88, o Lamed do 89 ao 96, o Men do 97 ao 104, não sei se vocês estão acompanhando aí, o Nun do 105 ao 112, o Shamek do 103 ao 120, o Ain do 121 ao 128, o P do 129 ao 136, o Tsad do 137 ao 144, o Kof do 145 ao 152, o Resh do 153 ao 160, o Shin do 161 ao 168 e o Taf do 169 ao 176. São 176 versos, enorme, né? Enfim, quem sabe um dia a gente não senta e conversa só sobre esse salmo. Oi? Então, esse é um salmo constituído durante todo um tempo. Ele não é um salmo escrito de uma vez só. Por isso, cada poema ele tem uma estrutura própria. A gente não consegue nem perceber uma unidade, porque ele tem umas características peculiares. O que os estudiosos vão dizer é que ele não é um salmo escrito por um autor só. Ele é atribuído a Davi. Ele é.
mas na teologia percebe-se que ele não foi escrito por Davi ou apenas por Davi, né, pelos escribas de Davi, porque ele tem estruturas próprias. Eu estava até falando com o Júlia, nesse livro aqui, que eu estou me baseando, livro muito bom, ele tem umas 40 páginas só falando desse salmo. É muita coisa, é muita coisa. Você pega um troço assim só desse salmo, é muita coisa mesmo. Aí fala de autoria, o que provavelmente a gente não consegue ter essa certeza. Por quê? Porque esse salmo ele tem aspectos pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Então você já percebe de cara que não é um autor só, porque ele tem uma estrutura uma estrutura exílica e uma estrutura pós-exílica. Então ele é mais complexo. Ele é parecido com o livro de Isaías, né? O pré-Isaías, o Deutero-Isaías e o próprio Isaías, cada um com uma característica peculiar. Esse salmo também tem essas nuances. Por isso é muito complexo a gente detalhar ele aqui. É realmente muito rico esse salmo. Enfim, dando um pulo, o Salmo 102, ele é um salmo de cântico de Sião. Esse cântico de Sião, ele tem umas características peculiares. Vou falar sobre essas características rapidamente. Ele é uma característica, ele exalta Jerusalém. Os cânticos de Sião exaltam geralmente a terra, e esse Salmo 122 ele exalta Jerusalém, né? É um salmo pré-exílico. Ele tem no verso 1 e verso 2 uma saudação a Jerusalém. No verso 3 ao 5 ele tem um elogio a Jerusalém. Então primeiro ele sauda Jerusalém, depois ele elogia Jerusalém, né? No verso 6 ao 9 existem votos de paz na cidade de Jerusalém. Então é um salmo específico sobre a capital de Israel. E Jerusalém, no pensamento, no imaginário judaico, gente, é fantástico. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na concepção de Israel pré-exílico, esse salmo é pré-exílico, Deus está em Jerusalém? Deus não está em todo lugar. Deus está em Jerusalém. E onde em Jerusalém? No templo. Onde que o templo foi escrito? Foi construído no meio de Jerusalém, exatamente no meio de Jerusalém. Não sei se vocês sabiam disso. A cidade ela foi medida, e o povo de Israel construiu o templo exatamente no meio da cidade. Por quê? Para que Deus esteja no meio do povo. Então existe muito esse apreço à cidade de Jerusalém, né? A gente percebe isso na literatura judaica, esse apego à cidade de Jerusalém. E esse é um salmo que exalta Jerusalém, né? Depois eu pulo para o Salmo 126. Esse salmo ele é um salmo de ação de graças coletiva. Então agradece a Deus, é o povo agradecendo a Deus, né? Os fiéis agradecendo a Deus. Ele é pós-exílico. Ele traz um relato da salvação básico de salmo de ação de graças. Ele trabalha uma narrativa, né, de louvor a Deus. Então ele louva a Deus relembrando uma narrativa histórica. Depois tem uma súplica de benevolência a Deus. Depois um louvor descritivo da providência de Deus, característico de salmo de ação de graças, né? Alguém pede algo a Deus e Deus age em favor do povo, e o povo agradece a Deus por essa ação de graças. É esse aspecto tradicional, né? Essa estrutura tradicional do salmo de ação de graças que nós vimos até aqui. Salmo 127 é um salmo sapiencial. Lembra aquela estrutura que a gente falou anteriormente? Existe aqui um convite à sabedoria. Nos versos 1 e 2, o convite à sabedoria. No versos 3 e 4, as bênçãos divinas aos sábios. Lembra? Salmo sapiencial.
a virtude e depois a bênção por causa da virtude. É sempre isso. Existe uma virtude e o que esses virtuosos vão receber. E é isso que a gente vê nesse salmo também. A virtude e a bênção dos filhos da virtude. E no fim tem uma expressão de admiração a Deus, né, que constrói a casa, ao Pai, desculpa. Aqui tem uma figura do Pai que controla a casa, que reina a sua própria casa, fazendo uma metáfora com Deus que guia o povo de Israel. E aí o Salmo 128 também é um salmo sapiencial, que vai ter essa mesma estrutura, tá? A gente vai ver isso. Salmo 129 é um salmo de ação de graças coletiva, que é aquele mesmo contexto de relato de salvação e súplica e ação divina. Relato de salvação, súplica e ação divina. Sempre isso. A gente vai perceber isso. O conteúdo é diferente, mas a estrutura é basicamente essa. Salmo 132 é um salmo da realeza davídica, tá? E aqui mais específico, é um salmo sobre a promessa de Davi de construir o templo de Jerusalém. A gente sabe isso na história, né? Que Davi era louco para construir o templo, mas ele não constrói, quem constrói é o seu filho, Salomão. E aqui o salmo fala sobre essa promessa de Davi de construir o templo. Então ele é um salmo pré-exílico, né? É um salmo que fala sobre o tempo áureo do reinado de Davi. Eu já estou terminando, tá, gente? Então no verso 1 tem uma invocação e súplica tradicional dos hinos de louvor. No verso 2 e 5 fala sobre o juramento de Davi em construir o templo de Jerusalém, porque construindo o templo, Jerusalém seria a capital principal de religião dentro da cultura judaica. Até então o povo está muito disperso, né? Religiosamente falando. No verso 6 ao verso 10 existe uma liturgia de movimentação da arca. Lembra que eu falei que enquanto o templo não é construído, o povo não tem norte, não tem centro de adoração, e a arca ela era móvel. Depois que o templo é construído, não, a arca fica no Santo dos Santos e ali Deus se instaura, né? Então a construção do templo é muito importante, e esse salmo fala sobre isso, sobre a promessa da construção e da transladação da arca da aliança, que anda para lá, anda para cá, até o templo ser construído. E por fim, o verso 11 ao 18, que é um juramento de Deus em relação à construção desse templo, né? No Salmo 134, são poucos, tá, gente? É porque eu dou um pulo aqui, rapidinho. O Salmo 134 é um salmo litúrgico, é um salmo de pré-exílico, né? Antes então do exílio babilônico. Ele é muito interessante, porque eu quero destacar esse salmo, porque ele é um salmo litúrgico dos sacerdotes e levitas que cuidavam do templo à noite. Existia regime de ronda no templo, o templo nunca estava vazio. Por quê? Porque o templo é o lugar mais rico de Israel. O tesouro de Israel ficava no templo. Então existiam sempre tinha pessoas cuidando do templo, e em regime de ronda, né? Então as pessoas ficavam no templo à noite para cuidar do templo. Só que eles não eram pessoas, não eram só soldados, tinham sacerdotes ali, tinham levitas ali, e durante a noite o povo, esses sacerdotes e levitas louvavam a Deus. Isso é muito legal. E esse é um salmo de louvor noturno, que os levitas e os sacerdotes louvavam a Deus. Então no verso 1 e verso 2 é uma oração litúrgica dos levitas e dos sacerdotes noturnos, e no verso 3, só 3 versos, uma bênção divina. Um salmo bem pequenininho. Júlia até falou, que fofinho, só 3 versos. É realmente um salmo bem miudinho, mas bem bonito. Salmo 135, muito parecido a um salmo de louvor, né, com aquela característica de louvor e tudo mais. Ele só tem aqui uma coisa que eu quero destacar, que é uma rejeição à idolatria, né? Mais uma vez a gente encontra esse tema no Salmo 135, uma rejeição à idolatria.
mas a estrutura é uma estrutura de hino de louvor, de adoração a Deus, que a gente já viu repetidas vezes aqui, não vale a pena repetir. O Salmo 136 também é um hino de louvor, mas aqui é um hino de louvor na história, no verso 4 e 9, 136. É um louvor a Deus pela criação. No verso 10 ao 20, louvor a Deus pelo êxodo. 21 a 22, louvor a Deus pela terra prometida. E verso 23 ao 25, louvor a Deus pelo fim do exílio. Ele abarca grande parte da história do povo de Israel, né? Louvando a Deus por causa dessa história. Tá vendo, gente? A estrutura é muito parecida, relembrando a história, destacando momentos da história. As estruturas que a gente são muito iguais. Depois que a gente tem esse conteúdo, a gente lê o livro dos Salmos com facilidade. Tenho certeza que vocês, tendo esse material em mãos, na mente, vocês vão conseguir ler o texto com muito mais clareza do que antes. No verso 137, depois eu vou dar um pulo, tá? Não se preocupem não. É só o 137 e o 150 para a gente encerrar. No Salmo 137, existe uma lamentação dos exilados. Esse aqui eu quis destacar. Por quê? É o único salmo, dos 150, que é salmo de lamentação. É o único. Salmo 137 é o salmo de lamentação. Ou seja, ele é exílico. Júlia, ela já está craque nos salmos, que ela está fazendo os slides para mim. Quando eu falei para ela, é um salmo de lamentação, ela falou na hora, é exílico, não é? Eu falei, é. Porque, tá vendo? Quando a gente entende a estrutura, a gente já mata boa parte das coisas. Então, por isso que é bom a gente ter esse contato. Salmo de lamentação, poxa, é exílico, é óbvio. É o povo lamentando sobre o cativeiro, né? Então é isso. Salmo exílico, salmo de lamentação, um único salmo de lamentação. Nos outros são salmos de súplica. Nesse não tem súplica, é só lamentação. No verso 1 ao verso 3, uma lamentação sobre a situação dos israelitas no exílio. Eles estão lamentando. Olha a característica do salmo de lamentação. Só vai encontrar isso nesse salmo, tá, gente? É o único. Lamentação sobre a situação atual. No outro verso, verso 4 ao verso 6, nostalgia. O que é isso? Uma lembrança saudosa de um tempo bom. Então, no verso 1 ao 3, uma lamentação pelo que está sendo vivido. No verso 4 ao verso 6, uma lembrança saudosa do período que eles estavam em Jerusalém. Então, uma lamentação e uma lembrança saudosa. Depois, no verso 7, uma imprecação aos edomitas. O que é isso? Desejar o mal. Eles desejam o mal para os edomitas. O Salmo de Lamentação tem essa característica. Eles estão angustiados, eles relembram tempos bons passados e eles desejam o mal para os malfeitores, para aqueles que os fazem mal. Então aqui, depois da lamentação e da nostalgia, existe uma imprecação, um desejo ao mal aos edomitas. Depois tem mais uma imprecação, um desejo ao mal aos babilônicos. Eles desejam o mal à Babilônia. É um salmo muito pesado, é um salmo triste, é um salmo duro realmente de se ler, tá? Então tem essa característica, um lamento pela situação atual, uma nostalgia e uma imprecação. É um salmo realmente bem pesado e, por ser tão diferente na estrutura, eu quis destacar para vocês. E para a gente fechar, Salmo 150, né? Eu pulei bastante os outros salmos porque as estruturas são muito parecidas. Tem hino de louvor, tem ação de graça individual, ação de graça coletiva, e aí a gente ia ser repetitivo aqui. Como a gente não está falando do conteúdo, a gente está falando apenas das estruturas, não valeria a pena ser repetitivo, e eu acho que a gente conseguiu realmente compreender bem todas as estruturas que tem no livro dos Salmos. Nesse Salmo 150, que é o último, ele é pós-exílio, né?
Então é um salmo do último livro dos Salmos. Ele é um hino de louvor e ele tem também uma estrutura muito parecida com os hinos de louvor. No verso 1 é um convite para os fiéis louvarem a Deus no templo, então é um salmo de templo, né, de culto. No verso 2, a motivação para o louvor, lembra? Característica do hino de louvor, convida para louvar e depois dá um motivo. Vamos louvar a Deus por causa disso. E aqui o motivo são as obras de Deus realizadas na criação e na história. Percebe? Muito comum a estrutura. No verso 3 ao 5, mais um convite de louvor no templo. É o ciclo, né, do saltério, que cada salmo tem várias orações. Então é mais um convite de louvor de Israel a Deus no templo. No verso 6, existe mais um convite de louvor, mas agora não de Israel, mas de toda a humanidade. O convite à humanidade para louvar a Deus. Aqui, como é pós-exílico, já existe a característica de um Deus de todas as nações, não só do povo de Israel. Depois do exílio, eles começam a ter mais essa concepção, tá, gente? Por isso que existe um convite aqui à humanidade para louvar a Deus. Enfim, assim a gente encerra. Eu acho que nós conseguimos compreender bem a estrutura do saltério, do salmista. Tem várias estruturas. Eu vou fazer de tudo para passar esse slide para vocês, tá? Eu vou passar para a Ivonete, não sei se tem um grupo. Na verdade, ela já está com... Oi? Ela vai colocar na IBD Online esses slides para que vocês tenham acesso, porque isso aqui é importante. Quando vocês forem ler, vocês vão conseguir compreender bem o texto, tá bom? Alguma dúvida para a gente encerrar? Algum apontamento? Não? A gente falou muita coisa, né, gente? Corrido, é mais para ter realmente um panorama geral, para cooperar com a leitura de vocês com o livro dos Salmos. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todo esse tempo que tivemos a oportunidade de estarmos aqui, lendo e aprendendo um pouco sobre o livro dos Salmos, livro esse riquíssimo para os nossos tempos de angústia, de aflição que nós temos vivido. Espero que esse livro nos ajude a entender que o Senhor é Deus da história, que o Senhor é um Deus de providência para todo o seu povo, e que nós, que somos o teu povo, a tua igreja, possamos em todo o tempo ter a confiança de que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor cuidará de nós até o fim. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, também aqueles que não puderam vir, que a sua poderosa mão esteja sobre cada um deles, Pai. Senhor, queremos também entregar a Ti o culto que estaremos prestando a Ti nesse momento. Louvamos o Teu santo nome, hoje e todo sempre. Oramos agradecidos, e agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.